em que nós tem depositado a nossa confiança, a nossa esperança? Faça essa pergunta, meus irmãos, porque tenho observado o andar dos últimos acontecimentos em todo o mundo. E quanto mais passam os dias, mais tenho notado nesta última geração que as palavras do Messias têm se cumprido dia a dia. O Mestre nos deixou escrito através dos seus apóstolos os acontecimentos dos últimos dias. E entre esses acontecimentos, o Mestre cita epidemias. Tudo tem se cumprido. É só observar como está o mundo. Isso é só o princípio das dores. Mas, analisando o que tem acontecido, é notório que tudo se repete. O que aconteceu lá atrás volta a se repetir. Essas doenças não têm nada a ver com o nosso Pai e com o nosso Mestre, mas com os principados deste mundo, os anjos caídos, que sempre quiseram acabar com a humanidade, com a criação do Pai. Eles não aceitam que os seres humanos possam, de fato, conhecer, amar o Pai verdadeiramente, para que conheçam a salvação e assim ocupem as moradas que ficaram vazias no reino dos céus. Quando os anjos que se rebelaram lá em cima contra o nosso Pai caíram, foram lançados à terra junto com Satanás. O alvo deles é que a humanidade herdem juntamente com eles a condenação. Isso é desde o princípio. Quando Satanás viu que o Pai criou homem e mulher e que o controle estava sobre a mão de Adão, ele planejou a derrubada do homem. E disse para Eva que comesse, se alimentasse do fruto, obras, ações, desejos carnais, da árvore, que era ele mesmo, do bem e do mal. A árvore que o Messias disse: é possível que uma árvore dê 2 tipos de fruto? Ou fazer a árvore boa seus frutos bons, ou fazer a árvore má os seus frutos má. Ou a pessoa age com amor porque ela é boa, ela produz frutos do Espírito, ou ela age em ódio, em maldade, vingança, ciumeira, discórdia, dissensão, divisão, que procede das obras da carne, que desagrada ao nosso Pai. Ou se jorra de uma água salgada, água doce. Ou pode de uma fonte que sai água doce, potável, água salobra, salgada, inapropriada. Desta árvore, desta pessoa chamada
Israel, anjo caído, Adão e Eva não deveria alimentar seu espírito, alimentar a sua mente, mas da árvore da vida, a videira verdadeira, a palavra do Messias. E as demais árvores boas, apropriadas para o consumo, os anjos do Pai, os anjos bons, obedientes. Destes, o casal poderia alimentar o seu espírito, mas jamais da falsa videira, que é a figueira. Figueira esta que produz figos bons e figos ruins, dois tipos de atitude. A verdadeira videira é o Messias. Foi dito para Adão e Eva: se vocês comerem da árvore do bem e do mal, certamente vocês morrerão. Por quê, meus irmãos? Comem do fruto do pecado, da desobediência. Eles morreriam fisicamente e espiritualmente. Mas o que foi que a serpente, diabo, Satanás, disse, usou sua palavra de joio para Eva? Foi isso que o Pai da criação disse para vocês, que não comessem do meu fruto, do fruto da árvore do bem e do mal, porque certamente vocês morreriam? Eva confirmou a serpente. E ele disse: certamente vocês não morrerão. Neste momento, aqui, a serpente praticamente afirma, engana a Eva, que aquela árvore não traz morte, mas vida, se passando pela videira, que é o Messias. Coma deste fruto, pode comer, porque vocês serão como o Pai. Neste momento, a serpente engana Eva mais uma vez. Lembra, meus irmãos, que o Messias disse: eu e o Pai somos um? Eu sou como o Pai, em mesmos frutos, em mesmas obras? Neste momento, Israel afirma para Eva que se ela desse ouvido à sua voz, à sua palavra de joio, ela seria como o Pai, em ação, para imitar o que o Messias disse para nós. Que eles sejam um em ti, Pai, como eu estou em ti e como tu está em mim, para que todos sejam uma só unidade, em um mesmo propósito, amor, espírito. Então, a serpente disse: coma deste fruto, porque certamente vocês não morrerão, vocês serão como o Pai. Para finalizar, a serpente diz: conhecedora, entendedora do bem e do mal. Neste momento, Israel, a serpente, afirma para Eva que se ela desse ouvido à sua voz, ela obteria visão espiritual, entendimento verdadeiro, passariam a enxergar o bem e o mal, passaria a separar o que é joio e o que é trigo. Mas, meus irmãos, quem dá visão não é a videira?
não é o Messias? Ele é quem faz o cego enxergar. Eva e Adão já enxergavam, mas o príncipe, o Deus deste mundo, cegou o entendimento de Eva e Adão. E por Eva ouvir a voz, a palavra da serpente e acreditando nela, dando confiança nela, acreditou que aquela árvore, que Israel, era boa para dar entendimento. Mas na realidade ela foi enganada. Porque entendimento verdadeiro só quem dá é o nosso Pai e o nosso Mestre. O que aquela árvore fez Eva e Adão conhecer foi os dois lados da moeda. A dor e a alegria. O choro e o sorriso. O bem e o mal. Uma mistura de verdades com mentiras. De luz e trevas. O fermento que embolora toda a massa. O fermento, o adultério, que foi colocado no pão do Pai, na palavra do Pai. E aqueles que comem deste pão, desta palavra adulterada, que hoje é mais conhecida como o livro Bíblia. E este pão é servido dentro das religiões como sendo um pão asno, mas na realidade é um falso pão. O maná de morte, o fruto da carne, o mesmo fruto que essa serpente incentivou Eva a comer. O mesmo pão, maná, que foi dado ao povo no deserto. Eva e Adão conheceram a morte. A humanidade conheceu a morte física, porque a chave do mundo havia sido tomada da mão de Adão e o mundo passou a ser do maligno.